Mercado financeiro em pânico, sanções comerciais, tarifaço, lei Magnitsky, sistema SWIFT, a bruxa tá solta. As autoridades enlouqueceram e vou te contar tudo o que você precisa saber nesse vídeo. Recentemente, vimos o aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos e, ao que tudo indica, parece estar longe de chegar ao fim. No dia 18 de agosto, o ministro do STF, Flávio Dino, proibiu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros e disse que apenas o judiciário brasileiro tem competência para validar medidas desse tipo. O magistrado não citou especificamente as sanções impostas ao Alexandre de Moraes, mas foi interpretado por muitos como recado indireto aos Estados Unidos. Após a repercussão negativa dessa medida, no dia 19, Dino esclarece a decisão num tom mais brando e disse que o Brasil jamais se afastou do diálogo. Os efeitos não poderiam ser diferentes. O índice Bovespa caía 2,10%, com os bancos liderando as perdas. Itaú caía 3,05%, Bradesco 3,43%, BTG Pactual 3,48%, Santander 4,88% e o Banco do Brasil despecou incríveis 6,03%. Mas como o mercado tende a reagir nos próximos dias e principalmente, será que o setor bancário de fato será prejudicado? Então senta aí que falarei tudo o que você precisa saber sobre a lei Magnitsky, SWIFT e o que você precisa estar atento. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações de vídeos novos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicou medidas recentemente como cancelamento de visto e lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E com a aplicação da lei Magnitsky, começa a circular notícias que o Brasil também ficaria fora do sistema SWIFT, e é o Sistema Internacional de Relacionamento Bancário, mas calma. Uma coisa é a lei Magnitsky e a outra é o SWIFT. Primeiro vamos falar sobre lei Magnitsky. A lei Magnitsky refere-se a um conjunto de leis que permitem a aplicação de sanções contra indivíduos estrangeiros que cometeram violações de direitos humanos ou se envolveram em corrupção. Inicialmente a lei foi criada para punir os responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção em seu país e foi morto em 2009. No entanto, a lei foi expandida para abranger casos de corrupção e violação de direitos humanos em nível global. A lei foi aprovada nos Estados Unidos em 2012 e posteriormente expandida em 2016 com a lei Magnitsky Global. As sanções podem incluir o congelamento de ativos e contas bancárias em território americano, bem como também a proibição de entrada nos Estados Unidos. Ela visa indivíduos que cometeram execuções extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias e outras violações graves dos direitos humanos, além de casos de corrupção, bem como também perseguição a opositores políticos. Para que tais sanções sejam aplicadas contra indivíduos estrangeiros, o presidente dos Estados Unidos deve apresentar provas confiáveis do infrator ao Congresso americano. Já o sistema SWIFT é uma das principais redes de comunicação entre bancos para transações financeiras internacionais, conectando aí 200 países e cerca de 11.500 instituições financeiras. O SWIFT funciona como se fosse um mensageiro confiável entre os bancos. Não necessariamente opera em dólar, ele transaciona em qualquer moeda porque isso depende de um acordo entre bancos feito pelo próprio sistema. O sistema é sediado em Bruxelas, na Bélgica, e está sujeito às leis europeias. Em 2022, bancos russos foram cortados do SWIFT por conta da guerra na Ucrânia. A punição foi aplicada após decisão da União Europeia. Uma eventual sanções a bancos brasileiros, portanto, teria que passar também por decisões de acordo com a legislação da União Europeia e não dos Estados Unidos. Hayden Allen, o líder global do sistema, declarou que o SWIFT segue o marco legal europeu e não está sujeito a sanções contra bancos por conta de decisões unilaterais de países específicos. Então, veja só, lei Magnitsky é uma lei americana onde as outras instituições bancárias ao redor do mundo não têm a necessidade de cumpri-la, porém perdem acesso ao mercado americano. Já o sistema SWIFT é uma rede global de comunicação entre os bancos e está sujeito às leis da União Europeia. São duas coisas bem diferentes, mas Mauro, por que então o mercado financeiro caiu
tanto com essa notícia acerca de Flávio Dino? E por que os bancos do Brasil derreteram no mercado? Simples, justamente por conta do medo que o investidor teve com essa carta do Dino dos bancos não respeitarem a lei Magnitsky, o que faria com que eles fossem excluídos, banidos de operar dentro dos Estados Unidos. Isso por si só seria uma catástrofe, até porque tudo acontece nos Estados Unidos. Qualquer empresa grande do setor financeiro opera em dólar e tem ativos nos Estados Unidos. Wall Street é o lugar onde se encontram empresas fazendo negócio do mundo todo, e é exatamente por isso que as ações dos bancos caíram tanto. É claro que instituições privadas, como é o caso de Santander, Itaú, dentre outros, não correria tanto esse risco, até porque são instituições independentes e eles não iriam querer ficar banidos de operar no mercado norte-americano por conta de uma única pessoa. Isso seria morte para esses bancos. O grande problema é exatamente o Banco do Brasil, pelo fato de 50% de seus ativos pertencerem ao governo. Então isso dá um poder ao governo brasileiro em decidir muitas coisas que podem comprometer o desenvolvimento da instituição. E é por isso que devemos seguir de olho nos próximos passos da instituição. Chegamos ao final de mais um vídeo, você já sabe, né? Se gostou do conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações de vídeos novos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!